Oi pessoal, boa noite, tudo jóia? Eu sou Ana Paula Ferraldo, eu sou médica pediatra, eu trabalho com saúde mental infantil, sou homeopata e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é o consumo de álcool e cigarro, tabaco, durante a gravidez. Por que esse tema é tão importante? Por dois motivos principais. Primeiro, pela alta incidência de gestantes que consomem álcool e cigarro durante a gestação. E segundo, pela repercussão, pela gravidade desse comportamento, tanto para a gestante como para o bebê. Então, são comportamentos que trazem prejuízos gigantes, enormes, para o bebê que está sendo gestado e que muitas vezes podem ser irreversíveis. Então, o agravo, a complicação que o consumo de álcool e de cigarro traz para um bebê durante a gravidez, na maioria das vezes ele é irreversível e essa criança pode apresentar ainda complicações durante toda a vida dela. Nós vamos, primeiro de tudo, falar sobre o álcool, O maior problema em relação a esse comportamento é o vício, O vício, a dependência que essas substâncias desencadeiam no corpo da mulher, do ser humano. Tanto o álcool como o tabaco são substâncias que causam alta dependência. O que é causar dependência? Causar dependência significa que para a pessoa ter o mesmo efeito, ela precisa cada vez consumir doses maiores. Então, uma pessoa que é acostumada a tomar uma latinha de cerveja no final de semana, vai chegar uma hora que essa latinha de cerveja não vai mais dar o efeito de relaxamento, de descontração que ela estava acostumada a ter. E daí ela vai passar a tomar 2, 3, 4, até ela querer tomar mais vezes por semana, não só no final de semana. Então, são drogas que levam ao aumento do consumo para manter o efeito. E por outro lado, tanto o álcool como o tabaco, como a nicotina, eles também têm síndrome de abstinência. O que isso significa? Que quando eu tiro o consumo, quando eu paro de consumir essas substâncias, o meu corpo sente muito a falta delas e eu apresento sintomas físicos mesmo. Eu posso apresentar coração disparado, náusea, às vezes até alucinação na falta do álcool, insônia, ganho de peso, quando eu tiro abruptamente essas drogas. Por que é importante a gente saber disso? Tanto do aumento da dose como do sintoma, da síndrome de abstinência quando eu tiro. Porque quando uma mulher descobre que está grávida, quando você descobre que está grávida, na grande maioria das vezes, a principal preocupação da gestante, da mulher, é o cuidado com o seu bebezinho, é o cuidado com o seu filho. E se ela já tem essa dependência, se ela já tem esse vício de consumir álcool ou de consumir cigarro, ela vai ter o ímpeto de parar, Porque ela sabe que esse tipo de comportamento não faz bem para o bebê. Muitas vezes esse comportamento de parar de usar o álcool, de usar o cigarro, não tem sucesso, ela não consegue fazer isso justamente pelos sintomas da síndrome de abstinência. Por isso é muito importante você ter o apoio do médico, do seu ginecologista, do seu obstetra, que vai saber conduzir essa parada, do consumo do álcool e do cigarro, sem você ter grandes sintomas por conta da síndrome de abstinência. O álcool, para vocês entenderem, eu vou explicar como que é dentro da barriga da mãe, para a partir daí vocês entenderem como se dá o efeito tanto do álcool como do cigarro no bebezinho, O bebezinho, ele fica dentro de uma bexiga, é como se fosse uma bexiga que a gente chama que é a bolsa, O saco amniótico ali é a bolsa. O bebezinho fica boiando ali dentro de uma água que é o líquido amniótico. Essa bolsa, essa membrana, numa parede dela, desenvolve a placenta. A placenta, ela é um órgão que é responsável de fazer a troca entre o corpo da mãe e o corpo do bebê.
Então é através da placenta que entram todos os nutrientes, o açúcar, a proteína, as vitaminas, para o bebê poder crescer e desenvolver. É também através da placenta que entra o oxigênio para oxigenar todo o corpinho do bebê. O bebê dentro da barriga da mãe, ele não respira, ele não tem contato com o ar do meio ambiente. Toda a respiração da célula, toda a oxigenação das células do bebezinho é feito através da troca do sangue da mãe, né, que vai para o bebê, passando pela placenta. Por outro lado, o que o bebê produz de toxina, o gás carbônico, tudo ele passa da placenta para o corpo da mãe e a mãe elimina. A natureza ela é tão sábia que existe uma estrutura que a gente chama de barreira placentária. O que é uma barreira placentária? É uma camada de proteção nessa placenta que ela mais ou menos filtra, é como se fosse um filtro que identifica o que pode ser passado para o bebê e o que não pode ser passado para o bebê. Por que isso é importante? Porque tanto o álcool, como a nicotina, como o monóxido de carbono, que são constituintes do cigarro, que a gente vai discutir mais para frente nessa live, eles são capazes de ultrapassar essa barreira da placenta. Então, o álcool que a mãe ingere, independente da quantidade que seja, pode ser uma garrafa, como pode ser um gole. O que a mãe ingerir de álcool, ele vai chegar até o bebê, porque o álcool é uma substância que atravessa essa barreira placentária. Ele atravessa esse filtro, né, que a placenta tem para não permitir que cheguem toxinas, que cheguem coisas desagradáveis para o bebezinho. Do mesmo jeito, a nicotina, o monóxido de carbono e várias outras substâncias do cigarro também são capazes de atravessar a barreira placentária. Por que isso é importante? Porque o consumo do álcool, 100% do que a mulher consome do álcool chega até o bebê. E se a gente levar em consideração que quando um adulto toma um copo de vinho, de uísque, seja de qual for a bebida alcoólica, se esse adulto não tiver habituado ao consumo de álcool, ele já vai ficar embriagado, ele já vai ficar zonzo, já vai ficar meio alegrinho ou já vai ficar sonolento. Vocês imaginem essa mesma quantidade de álcool para um bebezinho que pesa 100 gramas, 50 gramas, meio quilo, um corpinho extremamente sensível, um sistema neurológico, o cérebro do bebezinho ainda está em formação. E é justamente no cérebro que o álcool tem o principal efeito dele, que é esse sintoma de embriaguez. A gente usa um termo, que é um termo técnico, né, que o álcool é uma substância altamente teratogênica. O que significa ser teratogênico? Que causa malformação no feto, que causa malformação no bebezinho, tá? Então, o álcool é uma substância fácil de ser encontrada, fácil de ser comprada, fácil de ser consumida, com um efeito, um poder de causar malformação fetal muito grande. Por que isso é importante? Quais são essas malformações fetais que o álcool pode dar, né, em uma gestante que consome álcool durante a gestação? A gente tem uma síndrome que é conhecida como síndrome alcoólico fetal. Hoje em dia a gente nem usa mais tanto esse termo, a gente usa um espectro, uma gama de manifestações que o bebezinho pode apresentar logo depois do nascimento, decorrente do consumo de álcool pela sua mãe durante a gestação. Essas manifestações vão desde malformação, como malformação de face, pode ter malformação de lábio, de pálpebra, de extremidades, malformação cardíaca, cardiopatia está relacionado com o consumo de álcool na gestação, malformação do rim do bebezinho, então relacionado com vários tipos de malformação. Pode estar relacionado com convulsão, com epilepsia no decorrer da vida e também pode estar relacionado com alguns transtornos
que dentro da psiquiatria infantil, eles são conhecidos como transtornos do neurodesenvolvimento. O que é esse transtorno do neurodesenvolvimento? São alterações que ocorrem bem no comecinho da gestação, quando a formação do cérebro do bebezinho está muito no comecinho. Então, existem alterações da migração dos neurônios. As células neuronais, que são cada pedacinho do cérebro da criança, elas são formadas já na primeira semana de gestação. Eu costumo falar para as mães que assim, quando você descobre que está grávida, o cérebro do nenê já está praticamente organizado. Ele não está totalmente desenvolvido, mas pelo menos uma organização inicial já existe. Com 3, 4 semanas de gestação, essas pequenas células, as primeiras células que vão formar o cérebro do bebezinho, já correram, já migraram para o lugar certo que cada uma vai adquirir a sua função. O consumo do álcool, ele age exatamente nessa migração das células. E uma migração, né, um deslocamento errado dessas células ou confuso nesse momento pode estar relacionado com a manifestação de déficit de atenção, de hiperatividade, de deficiência intelectual, de dificuldade de aprendizagem, de dislexia e até mesmo do autismo, que são as condições, né, os transtornos chamados de transtornos do neurodesenvolvimento. Mas uma coisa que vocês podem perguntar para mim é o seguinte: mas Ana Paula, precisa consumir muito álcool para ter esse tipo de manifestação, né? E na verdade as pesquisas, os trabalhos científicos mostram que essas alterações neuronais, essas alterações do cérebro do bebezinho e as malformações são independentes do quanto de álcool que se consome. Ela depende muito mais da idade gestacional. Então, o que é idade gestacional? É do tempo de gravidez que você tá. Se está muito no comecinho da gestação, o impacto nessa formação do cérebro é muito maior. Se está no final da gestação, o impacto no ganho de peso do bebê, o risco de trabalho de parto prematuro, acaba ganhando mais força, né? E se for durante toda a gestação, desde a formação do bebê, a formação física, a formação dos neurônios cerebral, até o risco de parto prematuro acontece, né? Porque o álcool está tendo efeito durante toda a gestação. Uma coisa muito importante para se dizer é que no Brasil, o álcool é a principal causa evitável. O que é evitável? Que poderia ser evitada de deficiência intelectual, tá? Então, o consumo de álcool durante a gestação é a principal causa de deficiência intelectual evitável no nosso país. Para vocês terem uma ideia de como é frequente a gestante que consome bebida alcoólica no nosso país. Esse consumo de bebida alcoólica é necessariamente um alcoolismo? É necessariamente uma pessoa dependente de álcool? Não, tá? A gente tem que salientar que como esse organismo do bebezinho é extremamente sensível a qualquer alteração de teor alcoólico, de pH, de mudança de oxigenação, então a mínima dose de álcool, que para a mulher, para a gestante, pode não ser nada. A mulher pode até falar, não, mas eu estou acostumada, doutora, a vida inteira eu sempre costumei tomar uma taça de vinho, eu costumo tomar uma cervejinha no final de semana, eu costumo tomar, sei lá, uma batidinha, uma caipirinha, né? O meu corpo está acostumado, eu não vou ficar bêbada, não vou ficar ruim por causa disso. Não é o ingerir álcool para chegar na embriaguez, é o ingerir álcool que o bebezinho entra em contato com essa substância. Só esse contato já é suficiente para causar as alterações que eu falei. Então, o quanto que é liberado ou quanto que a gente pode consumir de álcool durante a gestação? Nada, tá? O consumo de álcool durante a gestação é zero, é nada, tá? Porque o mínimo de consumo de álcool pode sim trazer consequências muito graves no desenvolvimento do cérebro e até assim no decorrer de toda a vida da criança. Outra coisa importante é que as consequências
de malformação cerebral, de malformação cardíaca, renal, das mãozinhas que eu já falei, e os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o autismo, a dislexia, o déficit de atenção, a dificuldade de aprendizagem, eles são irreversíveis. Uma vez que a criança nasceu e que tem algum desses transtornos, essa criança vai precisar de neurologista, vai precisar de psiquiatra infantil, de TO, terapeuta ocupacional, fono, psicólogo. Então, é uma equipe multiprofissional. Ela requer um tratamento que vai custar muito, tanto para a família, como para o governo, como para o Estado, né? É um tratamento caro para um plano de saúde, né? Para suprir, para tentar correr atrás do prejuízo que o consumo de álcool trouxe durante a gestação para essa criança. Uma coisa importante que eu acho para a gente salientar aqui na live hoje é de cerveja sem álcool. Eu tô com uma colinha aqui para eu não me perder, mas eu já vi, né, pessoas conhecidas minhas, enquanto gestante, enquanto grávida, consumindo cerveja sem álcool. Isso pode, isso não pode, isso pode ser uma opção no caso da pessoa que gosta de tomar cerveja. Eu fui pesquisar, fui ver e eu vi que pela legislação brasileira, a cerveja é considerada sem álcool quando ela tem menos de 0,5% de álcool na sua constituição. Então, prestem atenção, ela não é zero álcool, ela é menos de 0,5%. Para o adulto, para a mulher que está tomando e que provavelmente já está habituada a tomar cerveja com álcool mesmo, isso é praticamente nada. Não é suficiente para deixar ela embriagada. Mas para um bebezinho de 5 semanas, 6 semanas, 20 semanas de gestação, que está ali pesando 10 gramas, 50 gramas, meio quilo, 1 quilo, e tem um organismo extremamente sensível, só essa concentração de 0,5% de álcool já pode sim ser suficiente para levar algum dano cerebral, algum dano na aprendizagem, algum dano no comportamento. Então, nem a cerveja sem álcool não é recomendada consumir durante a gestação. O que a gestante pode e deve consumir? Água, água saborizada, água com gás, pode consumir suco, né, de fruta mesmo, né, ingerir bastante fruta. Se possível, pedir orientação para o seu ginecologista, para o seu obstetra, para uma nutricionista, né? Mas neste momento é recomendado que ela pense na sua saúde e na saúde do bebezinho, né? Tendo consciência que ela pode trazer danos irreversíveis para o seu filho. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o fumo, sobre o tabaco, né? O tabaco, ele é altamente prevalente no nosso país, né? Muitas gestantes fumam e ele é responsável por 20% de todos os partos prematuros que acontecem no Brasil. Então, de 20% a 25%, 1/4 dos partos prematuros no nosso país são decorrentes do fumo durante a gestação, tá? Na grande maioria das vezes, a mulher já fumava e acaba se descobrindo grávida. Esse momento que a mulher descobre a gravidez, assim, os estudiosos falam que é o melhor momento para você abordar uma pessoa para largar do vício do fumo, porque a mulher está motivada a querer o bem do filho e quanto mais ela se conscientizar do quanto que o cigarro pode prejudicar o seu filho, maior a chance dela deixar de fumar, né? O cigarro, ele interfere diretamente no parto prematuro, no desenvolvimento da criança, na dificuldade do bebezinho ganhar peso, na alteração do desenvolvimento cerebral, na alteração da parte de inteligência desse bebê, da capacidade de concentração dessa criança no decorrer de toda a sua vida, tá? A gente tem que pensar que a criança está dentro do corpo da mãe. Então, quando a mãe fuma durante a gestação, o bebezinho, ele é considerado um fumante ativo, ele não é considerado um fumante passivo. Qual que é a diferença de fumante ativo e de fumante passivo? O fumante ativo é a pessoa que fuma, aquela que traga o cigarro.
E o fumante passivo é aquela pessoa que convive com essa pessoa. Então, os filhos, né? O marido, se ele não for fumante, uma avó que mora junto, as pessoas que convivem com a pessoa fumante, que também são prejudicadas de ter um fumante dentro da família. Então, o feto, enquanto está dentro da barriga da mãe e a mãe fuma, ele é considerado um fumante ativo. Por que isso é importante? Porque ele vai receber as consequências do fumo igual a um fumante ativo, não igual a um fumante passivo, tá? Em um cigarro, nós temos mais de 1.400 substâncias tóxicas. Dentre elas, nós temos substâncias que causam câncer, substâncias que causam problema pulmonar, substâncias que causam alteração de sensibilidade, de gosto, de boca, de cheiro, agem na parte sensorial, né, na parte de sensibilidade do corpo. Nós temos substâncias que destroem os vasos sanguíneos, levam à obstrução de vaso sanguíneo, né, inflama o vaso sanguíneo, e essa substância que inflama o vaso sanguíneo e leva à sua obstrução é uma das principais substâncias contidas no tabaco, que é a nicotina, tá? O efeito da nicotina é quando você traga, né, o cigarro, a nicotina é absorvida pelo pulmão, ela chega lá no pulmão, ela cai na corrente sanguínea e ela espalha pelo corpo inteiro. Como eu disse no começo dessa live, a nicotina ela é capaz de atravessar a barreira da placenta. Então, aquele filtro que existe na placenta para tentar controlar o que tem acesso ao bebezinho, a nicotina é capaz de burlar esse filtro e penetrar e ter acesso ao corpinho do bebê. A gente precisa lembrar que essa troca de oxigênio, de nutrientes, de comida, de glicose, de proteína, de vitamina, do corpo da mãe para o corpo do bebê, ela é feita através de vasos sanguíneos, né? E quando esses vasos sanguíneos entram em contato com a nicotina durante a gravidez, eles desenvolvem essa inflamação na parede e eles são, assim, cada vez eles vão diminuindo mais o tamanho, a luz do vaso, a gente fala, o tamanho, o calibre do vaso. Conforme ele vai diminuindo, ele vai restringindo a quantidade de sangue que passa da mãe para o bebê. Quando eu restringo a quantidade de sangue, o que eu estou diminuindo de levar para o bebê? Eu estou diminuindo oxigênio, eu estou diminuindo glicose, eu estou diminuindo proteína, eu estou diminuindo vitaminas e com isso o nenê não recebe a quantidade necessária de nutrientes, de oxigênio para poder desenvolver, engordar, crescer e nascer com peso adequado. Então, assim, um dos primeiros efeitos do tabaco, né, da mãe fumar durante a gravidez, é o baixo ganho de peso do bebê e o bebezinho nascer com baixo peso. Então, a gente vê aquele bebezinho que nasceu no tempo certo, 38 semanas, 40 semanas de gestação, pesando 1,8 kg, 2 kg. O que isso significa? Bem abaixo do que a gente espera de um bebezinho de termo, no tempo certo de 9 meses de gestação. É o primeiro efeito do cigarro. Outro efeito do cigarro é que o monóxido de carbono, o que é o monóxido de carbono? A sigla dele é o CO. Ele é um produto da queima. Tá? A queima do cigarro, a fumaça do cigarro, aquela fumaça que é tragada, ela é cheia, ela é rica em monóxido de carbono. Ele é um gás que atravessa muito fácil o nosso pulmão e cai na corrente sanguínea muito rapidamente. E ele também atravessa a barreira da placenta, a barreira placentária. O monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina. O que é a hemoglobina? A hemoglobina ela funciona como um carro. Ela é um carro que circula no meu sangue, carregando o oxigênio do meu pulmão para o meu tecido, para que todo o tecido do meu corpo seja oxigenado. Então, ela pega o oxigênio do pulmão e leva para o tecido. No bebezinho, a gente tem também a hemoglobina fetal, que é a hemoglobina do bebezinho, que vai pegar o oxigênio que chegou pelo corpo da mãe e vai oxigenar todo o corpo do bebê.
Essa hemoglobina, esse carro que transporta o oxigênio para lá e para cá, ao invés dela pegar o oxigênio, ela pega o monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele tem uma força de ligação com a hemoglobina, uma força de ligação com esse carro 200 vezes maior do que o oxigênio. Então, uma vez que ele se ligou, ele demora muito tempo para desgrudar daquele carro. E ele vai circular pelo corpo da gestante e pelo corpo do bebê por muito tempo, por horas, às vezes até dias, né? O que acontece? Vocês imaginem que a gente tem uma quantidade X de hemoglobina, de carrinho no nosso corpo circulando. Se a maior parte deles está sendo ocupado pelo monóxido de carbono, que é esse gás tóxico, né, que vem da queima do cigarro, esses carros não vão estar disponíveis para transportar o oxigênio. Então, todo o corpo, tanto da gestante como do bebezinho que está em formação, vai receber muito menos oxigênio, muito menos oxigenação. Essa falta de oxigênio leva também à restrição de crescimento do corpo do bebê, mas o mais grave é o seguinte: o nosso corpo é muito sábio, né? Tanto o da mãe como o do bebezinho, né? A natureza é muito sábia. Toda vez que falta oxigênio, o meu cérebro interpreta o seguinte: está faltando hemoglobina, está faltando carro para transportar oxigênio no corpo. Os tecidos estão reclamando, está faltando oxigênio para mim. E o meu corpo começa a produzir mais hemoglobina. Então eu levo a um aumento muito grande de hemoglobina, tanto no corpo da mãe como no corpo do bebezinho. Esse aumento do número de hemoglobina se chama policitemia, tá? Mas vamos lembrar que se essa gestante continuar fumando, esse aumento também vai carregar o monóxido de carbono, não vai resolver o problema do corpo. O grande problema é que quando eu aumento a produção de hemoglobina, desses carrinhos que conduzem o oxigênio por todo o corpo, eu aumento o risco de trombose, tá? Eu aumento o risco de formar coágulos. E daí eu começo a ter coágulos dentro da placenta, que são vasos bem pequenininhos que fazem a troca de sangue da mãe para o bebê e do bebê para a mãe. Então, além da nicotina estar inflamando o vaso, de estar levando a diminuição do calibre do vaso, chegando menos sangue para o bebê, chegando menos oxigênio para o bebê, porque a hemoglobina está toda ocupada pelo monóxido de carbono, eu ainda vou ter coágulos bem pequenos, microtrombos, né? Coágulos pequenininhos que vão entupir os vasos da placenta, vão levar o que a gente chama de infarto placentário. São áreas da placenta que não recebem mais oxigenação, não recebem mais sangue, não recebem mais nutrientes e com isso vai restringindo cada vez mais o desenvolvimento do bebê. Além desses dois efeitos, né, que é tanto na circulação, aumenta o risco de trombo, de trombose e diminui a oferta de nutrientes para o bebezinho, uma curiosidade, né, que é uma coisa curiosa, que é um efeito do cigarro também no corpo da mulher, é que ele diminui a concentração, a quantidade de vitamina C no líquido amniótico. Vocês vão falar, nossa, Ana Paula, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Como eu diminui a circulação, diminui a oxigenação, diminui muito a quantidade de vitaminas no líquido amniótico. E dentro delas a vitamina C tem uma importância especial, porque ela age na imunidade, então tem um risco maior dessa mulher pegar alguma infecção e romper a bolsa de um jeito prematuro, essa bolsa, a membrana amniótica estourar a bolsa e daí esse neném nascer de uma forma prematura. E a vitamina C, ela entra na formação do colágeno. O que é o colágeno? O colágeno é o elástico que a gente tem na nossa pele, nas nossas membranas, tudo. Quando falta colágeno, a gente começa a ficar enrugada, a pele cai, né? Porque não tem sustentação. Esse colágeno, ele é muito importante para manter a membrana amniótica íntegra, que é aquela bexiga que o nenê está envolto, a parede dela ficar forte e não estourar e não romper.
porque se estourar, né, é quando estoura a bolsa, a mãe perde todo aquele líquido e em breve, em questão de dias, o bebezinho vai acabar nascendo, né, de um jeito ou de outro, expõe o bebezinho para risco de infecção, a mãe a infecção, tudo. Então, o cigarro, o consumo do tabaco, ele diminui a oferta de nutrientes para o bebê, decorrente da diminuição do calibre dos vasos pela nicotina. Ele diminui a oferta de oxigênio para o bebê, porque a hemoglobina, que é o carrinho que leva o oxigênio para lá e para cá, está repleta de monóxido de carbono. Ele aumenta o risco da bolsa estourar de um jeito prematuro, tanto pela falta da vitamina C, como pela falta de oxigenação e aumento de risco de infecção, além das outras 1.400 substâncias tóxicas pelo risco de câncer, de malformação, tanto na mãe como no bebê. Quando uma gestante para de fumar, que descobre que está grávida e toma a decisão de parar de fumar, ela não está só beneficiando ou ela ou o bebê, ela está, né, beneficiando todo o conjunto mãe e filho e todas as pessoas que moram ao redor, porque essas gravidades, né, esses acometimentos da nicotina e do monóxido de carbono, lógico que em uma quantidade menor, mas as pessoas que vivem na casa junto com essa gestante, junto com qualquer pessoa que fuma, que são os fumantes passivos, eles também recebem esse efeito deletério do cigarro. Então, quem mora junto com uma pessoa que fuma também vai ter alteração da circulação, alteração da oxigenação dos tecidos, aumento do risco de doença pulmonar, aumento do risco de câncer, por estar inalando essas substâncias cancerígenas o tempo todo, tá? Assim, uma comparação para vocês terem uma ideia, vamos imaginar que eu vá em uma festa, em um ambiente fechado, onde tenham várias pessoas fumando nesse lugar, né, nessa festa, mas eu não sou fumante. Quando eu saio dessa festa, é como se eu tivesse fumado de 3 a 4 cigarros nessa noite. A quantidade de nicotina, de monóxido de carbono e de substâncias tóxicas que eu acabo inalando é comparado a 3, 4 cigarros. Vocês imaginem uma família que a mãe fuma ou que o pai fuma, o contato com os filhos, né, no decorrer do tempo, dos anos, o quanto que é correspondente que essas crianças já fumaram no decorrer da vida. Então, o cigarro é assim muito, muito, muito deletério, tanto para a gestante como para o bebezinho. Né? Um comentário que eu vou dizer aqui é a respeito do cigarro eletrônico, que é uma opção também moderna, né? Que as pessoas questionam bastante se a pessoa que é fumante, que é tabagista, ela não pode substituir pelo cigarro eletrônico durante a gestação. A gente tem muito pouco trabalho científico em relação a cigarro eletrônico, porque é uma coisa muito moderna, muito nova. Mas o que eu encontrei de relato na literatura diz que os efeitos são muito semelhantes ao cigarro normal. Ele não tem tanta variedade de substâncias tóxicas, as 1.400 substâncias tóxicas, mas ele também tem nicotina e os efeitos de diminuição de circulação para o bebezinho, diminuição de oxigenação para o bebezinho, aumento de risco de parto prematuro se equipara, né, assim, é muito próximo do consumo do cigarro tradicional. Então, mesmo o cigarro eletrônico não é recomendado na gestação. Uma coisa legal, né, é assim, a esperança que a gente tem em relação à postura da gestante. Porque se a gente pegar durante todas as idades, toda a população, sexo masculino, feminino, tudo, aonde a gente tem o maior sucesso em largar de fumar ou em largar de consumir bebida alcoólica é durante a gestação. Então, você que é gestante ou você que é um profissional da saúde que trabalha com gestante, a gente tem que estar sempre atento, sempre alerta de estar colocando para essa gestante a possibilidade dela realmente parar de fumar, que isso é possível. A gente vê na estatística de um modo geral que 40% das gestantes que fumam
param de fumar durante a gravidez. Dessas 40%, apenas 10% voltam a fumar depois. Muitas param de fumar e não voltam mais a fumar, mesmo depois que o bebezinho nasceu. Uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento é o seguinte: quais são os fatores? Existe algum fator no dia a dia da mulher, né, no dia a dia corriqueira mesmo, no cotidiano dessa gestante, que pode dificultar ela de parar de fumar ou de parar de consumir bebida alcoólica? Existe, tá? Os estudos mostram que você ter um companheiro, se o pai da criança ou seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira, também fuma ou também consome bebida alcoólica, a chance da gestante parar é menor. Quando a gestante é adolescente, né, ou um adulto jovem, uma idade mais baixa, também o risco é maior dela consumir bebida alcoólica ou fumar. E geralmente quando ela não acredita nos malefícios que esse hábito pode trazer para o bebê. É aquela gestante que fala: ah, eu ouvi mesmo lá o vídeo da Ana Paula, ou eu vi lá no posto o cartaz, mas isso é tudo balela, eu já fumei na minha primeira gestação e não aconteceu nada, fumei na segunda gestação e não aconteceu nada, eu vou fumar na terceira também, eu não vou parar. Ela não acredita no que realmente, no risco que ela está expondo o filho dela. Então, você ter um companheiro que fuma ou que bebe, você ter uma idade mais tenra, né, uma gravidez mais precoce, e você não acreditar, não confiar no que realmente o álcool ou o cigarro pode trazer de malefício, de prejuízo para o seu bebezinho, são os principais fatores que levam a gestante a não conseguir parar nem de fumar, nem de beber, de consumir bebida alcoólica durante a gestação. Né? Em relação ao álcool, acho que vale a pena salientar em casos eventuais mesmo. Eu estou num aniversário, eu estou num jantar, eu estou numa festa e é servido um vinho e ela olha e fala: ah, mas só um golinho não vai fazer mal. Ou tem uma Malzibira, uma cerveja preta, ah, só um golinho não vai fazer mal, meio copinho só, não vai fazer mal para ela. Mas a gente tem que lembrar que todo o conteúdo de álcool que ela ingerir vai chegar no bebezinho e para ele isso pode ser bastante. Joia? Eu acho que de fumo e de álcool deu para compreender bem. E eu gostaria de fazer só um parêntese aqui a respeito de um tratamento super novo, super moderno, que eu tenho certeza que as gestantes vão ouvir falar, e eu gostaria de deixar isso aberto aqui nessa live, né, esclarecido nessa live, para que não tenha nenhuma dúvida. Né? Como eu sempre falo, assim, a minha intenção é deixar as gestantes, as mães, cada vez mais seguras das suas condutas, para que elas não fiquem desesperadas, não criem nenhum drama aí na sua gestação, na sua gravidez ou nos cuidados com o recém-nascido. E eu acho que quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais tranquilas e mais certa da decisão vocês vão estar, sem precisar passar por esse nervoso. Que é em relação ao tratamento de cannabis medicinal. O que é a cannabis? A cannabis é o que é, né, assim, de um modo mais popular, conhecido como maconha. A maconha é uma droga ilícita, é uma droga que geralmente ela é consumida fumada, proibida no Brasil e 100% proibida para gestante, né? A maconha ela tem vários componentes ali que a gente chama de canabinoides, né? Tem o CBD, o THC, e que tem o THC principalmente é uma substância que tem efeitos, né, que a gente fala de efeitos psicogênicos, assim. Então ela deixa a pessoa mais zonza, mais relaxada, né, pode causar um efeito de viagem aí, né? Isso é do efeito da droga da maconha, 100% proibido, inquestionável o uso da maconha. Por que eu tô falando isso? Porque existe hoje em dia muitos estudos em relação aos remédios que são feitos com essa planta, né? Que é a cannabis medicinal. Não é fumado, são óleos, e uma das indicações de uso desses medicamentos é o controle de vômito, tá? Principalmente pessoas que estão fazendo quimioterapia e que vomitam muito. Então, já foi comprovado que realmente existe
um efeito para cortar o vômito bem importante, bem significativo desses medicamentos derivados da cannabis. Como a grávida é uma pessoa que tem grandes chances de vomitar e tem algumas grávidas que vomitam muito, eu já vi grávidas procurarem de alguma forma consumir esse tipo de medicamento na tentativa de cortar o vômito ou enjoo da gestação. Isso pode ou não pode? Não pode de jeito nenhum, tá? O tratamento da cannabis medicinal, ele tem algumas contraindicações, apesar de ser um tratamento natural, um tratamento que vem de uma planta, ele tem que ser feito com um médico especialista em cannabis, ele tem que ser feito com um médico que conheça todas as variações, todas as possibilidades de medicamentos que são extraídos dessa planta, os efeitos colaterais desses medicamentos, as indicações e assim, existem duas contraindicações formais do tratamento de cannabis, que são gestante e quem está em aleitamento materno, tá? Então, mulher grávida e mulher que amamenta não pode usar nenhum tipo de remédio derivado de cannabis. Hoje eu fiz uma enquete no meu stories perguntando se vocês acham que valia, né, se podia ou não uma grávida usar o remédio de cannabis, a medicina canabinoide, como uma alternativa para controle de náusea e enjoo. E a maioria das pessoas, que se eu não me engano 66%, responderam que podia. Isso é um dado preocupante, porque mostra o desconhecimento das pessoas em relação a esse tipo de medicina, que acabam interpretando, é uma coisa natural, uma coisa que vem da planta, então pode. Então não pode de forma nenhuma, né? Repetindo novamente, existem duas contraindicações formais do tratamento da medicina com cannabis, né? A cannabis medicinal, que são a gestante e a mulher que está em aleitamento materno. Conversem com seu obstetra, conversem com a sua nutricionista. Existem várias formas de controle de náusea e de vômito. Nós vamos também fazer vídeo, podemos até fazer uma live em relação a isso. Mas assim, mudança na dieta, o fracionamento na dieta, não levantar em jejum, evitar frituras, procurar alimentos mais frios, mais frescos, já podem trazer um alívio de náusea, de vômito, sem precisar o uso de alguma medicação. Joia? Pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. E assim, só para terminar essa live, né? Eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu não quero continuar fumando durante a minha gestação. Como que eu devo proceder? A primeira coisa é conversar com o seu médico. Não tenha vergonha de falar. Não tenha medo de falar para o seu obstetra, para o seu médico, que você gosta sim de tomar uma cerveja, que você está acostumada a tomar vinho, que você fuma, porque são assuntos que são grandes tabus. A mulher grávida, ela tem vergonha de expressar isso e muitas vezes o médico nem sabe desse dado e ela sofre em casa com a síndrome de abstinência. Existem tratamentos, né, mais convencionais, mais padronizados aí, que são indicados para a mulher parar de fumar ou parar de beber antes de engravidar. Mas mesmo depois de grávida, existem medicamentos, existem tratamentos psicológicos, atividade física, alteração alimentar, que podem ajudar a mulher, mesmo grávida, a largar desses vícios. Joia? Um grande abraço para vocês, espero ter contribuído para deixar vocês mais seguras e mais firmes na decisão, na escolha de vocês durante a gravidez. Um grande abraço, até a próxima semana.